Olá, bom dia, graça e paz. Chegamos a mais um dia na presença do Senhor, louvando a Deus pela sua graça, pela sua compaixão e pela sua misericórdia. E chegamos a comentar 1 Tessalonicenses capítulo 2, amém? O proceder de Paulo e seus cooperadores na evangelização de Tessalônica. O proceder fiel dos tessalonicenses nas tribulações, o interesse de Paulo pelos tessalonicenses. Diante da tribulação, Deus espera de nós fidelidade, né? E para isso nós vemos aqui essa carta que foi escrita com um propósito. O senhor Robert Lee, de Londres, dá o seguinte esboço previsto. A vinda do Senhor é uma esperança inspiradora para o recém-convertido, capítulo 1. A vinda do Senhor é uma esperança animadora para o servo fiel, uma esperança purificadora para o crente, uma esperança consoladora para os enlutados, uma esperança despertadora para o cristão que dorme. Amém? E se nós temos que lembrar algumas coisas nesses dias de tormento, de incertezas, é que o Senhor está voltando. Isso deve nos animar, isso deve nos purificar, isso deve nos consolar, e isso deve nos despertar. Irmãos, ainda tem muita gente dormindo. É importante haver um despertamento para com as coisas de Deus. Amém? Então, leitura da palavra, oração, consagração, amém? Contemplação, meditação na palavra de Deus, meditação no plano de Deus para a sua vida. Amém? E uma atitude de quem está acordado é muito importante nesses dias de tribulação. Então, aqui no capítulo 2, no versículo 1, Paulo diz assim: Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa entrada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar no Evangelho, assim falamos não para agradarmos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Então vejam, né? Atos 16, Atos 17, vai exatamente mostrar esse período. Ali em Atos 16, aquela questão da prisão em Filipos, né? De serem açoitados e da libertação poderosa da prisão, e depois os magistrados expulsam ele de Filipos, né? Eles pedem que eles venham se desculpar, tenham comunhão com os irmãos, e dali partem, chegando a Tessalônica. Quando chega a Tessalônica, Paulo vai procurar a sinagoga judaica, e por 3 sábados vai mostrar que Jesus, ele era o Cristo dos judeus, né? Muitos judeus creem, outros, porém, não creem, e alguns gregos e mulheres piedosas também creem, e isso causa inveja nos judeus, amém? E ali eles levantam malandros da multidão para dar testemunhos contrários a respeito dos apóstolos. Então é nesse contexto que Paulo aqui está relembrando, né, aos irmãos a respeito do tempo que ele passou entre eles. Então, Paulo aqui, né, ele diz que os seus motivos de pregar o evangelho, a partir do versículo 3, ele diz assim: não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo, em orgulho, em jactância. Amém? Pelo contrário, ele diz: visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar no Evangelho, assim falamos, não para agradarmos aos homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como bem sabeis, nem de intuito ganancioso. Amém? O intuito de Paulo pregar o Evangelho não era para receber algo das pessoas com ganância. Não. Ele diz aqui: Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós o nosso salário ou a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Amém? Então, o que se diz concernente à sua atitude para com esses crentes, né? Do verso 7 ao 12. Era lícito a Paulo, como apóstolo, receber salário ou pedir ajuda financeira, né? Como 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 e o 14 diz que o que prega o evangelho deve viver do evangelho. Por que não exigiu dos Tessalonicenses? O versículo 6 diz: também jamais
andamos buscando a glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção ou nosso salário, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Amém? Ele não exigia, mas ele, como uma ama, como uma babá que cuidava dos filhos, ele tratava como os filhos. E claro, aqueles irmãos acabavam ajudando ele, mas ainda que não ajudassem, a igreja dos Filipenses mandou 2 vezes enquanto Paulo estava em Tessalônica. Amém? As bênçãos, as questões financeiras. Então, é muito importante nós atentarmos para isso, né? Como receber os Tessalonicenses do Evangelho, versículo 13. Outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, a acolhestes não como palavra de homem, sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Amém? Então, quando você escutar uma pregação, que Deus falar ao seu coração, não diga foi fulano, receba como palavra de Deus, amém? E deixe essa palavra operar em você, energeu no grego, segundo o dicionário de Strongs. Uma das 4 principais palavras de energia, energeu, energis, energeia e energema. Todas as palavras derivam de e ergon, trabalho, e tem a ver com a operação ativa ou o trabalho do poder e seus resultados relativos. Então, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes, diz que a palavra tem uma operação ativa. O que é isso? A palavra realmente, ela provoca mudança. A palavra realmente está fazendo com que haja uma renovação da mente, uma renovação da alma. Amém? Versículo 14. Tanto é assim, irmãos, que nos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Porque também padeceste, da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofrerem dos judeus, os quais não somente maltrataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Então, Paulo está falando aqui de alguma coisa que estava acontecendo, né? A chegada da ira de Deus sobre os judeus não se pode ser uma referência à destruição do templo em Jerusalém ainda, que aconteceu 2 décadas depois dos escritos de Paulo. As grandes dificuldades sofridas por determinações judaicas por todo o Mediterrâneo podem ter sido encaradas pelo apóstolo como um antigozo da ira vindoura. Amém? O verso 10, o versículo 1, capítulo 1, versículo 10, da qual Jesus resgatava os crentes. Paulo pode ter tido em mente a recente, em 49 depois de Cristo, expulsão dos judeus de Roma, pelo edito do imperador Cláudio, que era responsável pela presença em Coríntio, de onde Paulo escreveu 1 Tessalonicenses, de seus amigos Priscila e Áquila, que estavam entre os banidos. Nós vamos ver lá em Atos, capítulo 18, versículo 2. Os judeus, eles davam trabalho aonde eles iam, irmãos. Amém? E é impressionante, assim, como esses zelosos, esses religiosos, do qual Paulo também fazia parte, amém? Eles eram realmente zelosos a ponto de perseguir a igreja. E Paulo conhecia muito bem esse tipo de zelo. Então, ele tinha como argumentar e ele tinha como ensinar como se deveria proceder. Amém? Então, é muito importante nós entendermos isso. Amém? Então, com quem são os comparados por Paulo? Qual era o pecado máximo da nação judaica segundo Paulo? Né? Nós podemos ver isso no versículo 16, né? A ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que esses sejam salvos, a fim de irem sempre enchendo a medida dos seus pecados. Pessoas que impedem os outros de pregar o evangelho, eles estão, irmãos, indo contra Deus. E isso vai enchendo, né? Uma medida. Paulo cria que existia uma medida de uma taça que ia enchendo. Então, é muito importante nós não vivermos no pecado. Amém? É muito importante nós, em nome de Jesus, pelo Espírito, mortificarmos os feitos da carne, renovarmos a nossa mente e viver em novidade de vida. Então, versículo 17. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração,
com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente, ô irmãos, que coisa linda, olha, isso é o que nós estamos vivendo hoje, estamos orfanados da vossa presença, sem os cultos presenciais, apenas com cultos online, mas Paulo diz algo muito interessante, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração. No coração nós estamos unidos. Por isso que esse vídeo está chegando até você, por isso que as mensagens de WhatsApp estão chegando até você. Amém? Então nós não estamos, irmãos, sem pregar. Nós não estamos impedidos de pregar. A palavra está na nossa boca, está no nosso coração e nós devemos enviar essa palavra, amém? Seja através da internet, seja através de um telefonema, seja através de WhatsApp, seja através de vídeos como esse, porque a palavra de Deus não está presa. Então ele diz assim: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa em quem exultamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. E para mim é um prazer poder servir você através desses vídeos. Que Deus te abençoe. Continue em casa, continue na presença de Deus, continue orando, continue em comunhão com Deus, sabendo que Ele está voltando. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Deus abençoe em nome de Jesus.